Eu quero falar com você sobre medo, especificadamente medo do futuro. Você já teve medo do futuro? Ou tem medo do futuro? Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Esther e tenho 26 anos. Esse vídeo é um desabafo. E o desabafo de hoje vai ser falando sobre um tema específico que é medo, e especificadamente medo do futuro. Estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. E hoje eu fiquei pensando sobre mim, sobre a minha vida. Atualmente, infelizmente, mesmo sendo começo de ano, onde a gente espera tudo de melhor, e eu esperava que 2026 fosse um ano bem melhor, mas o ano 2026 já iniciou assim, punk pra mim, tipo assim, nada demais, nada absurdo, mas tipo, sempre tem uma coisinha que é que a gente não gosta, né? Teve doenças, eu tive infecção de ouvidos, 2 ouvidos, sabe? De ter pus no ouvido, de inchada, eu ficar totalmente surda. E sobre a vida mesmo em si, eu tô vivendo uma situação um pouco tristonha, tipo, não satisfeita com uma área específica da minha vida, e hoje eu fiquei pensando sobre o medo, porque eu tive uma criação bem específica, talvez quase igual a da maioria das pessoas, principalmente das mulheres, querendo ou não, uma criação rígida, uma criação daquelas que você não pode nada, você não pode fazer, você não pode falar, você não pode ser, você simplesmente não pode ser, você não pode ser ninguém, você não pode ser você mesmo, que dirá qualquer outra coisa. E eu sempre costumei dizer, e digo até hoje ainda, porque eu ainda não venci isso, eu acredito que eu fui criada para ter medo. Duas coisas, eu fui criada para ter medo e ser dependente. Atualmente eu tenho muito medo. Medo do que, Esther, especificadamente? Eu tenho medo, primeiramente, de mim mesma, eu tenho medo das minhas atitudes, das minhas palavras, e mais porque eu me preocupar, eu vou magoar a pessoa, e depois eu fico preocupada, eu vou me sentir culpada, eu não vou conseguir me perdoar se eu falar tal coisa, se eu agir de tal forma, e muitas das vezes nem precisava de tanto, né? Tem pessoas que tem que ouvir mesmo, você tem que demonstrar mesmo que você pensa, a forma que você vê a vida, porque se a outra pessoa, ela faz isso, por que você não pode expor o seu ponto de vista? Por que você tem tanto que se controlar, ou controlar a sua língua, ou controlar quem você é, porque a outra pessoa não suporta ouvir o seu ponto de vista? Mas eu fui criada pra isso, pra não expor meu ponto de vista, pra não falar absolutamente nada, não falar a letra A, o que dirá o ABC inteiro. Hoje em dia é que eu tô mais assim, tupetuda, tipo de bater de frente, não com todo mundo, mas eu bato muito de frente com a pessoa com quem eu convivo. Acredito que tudo tem que começar em casa mesmo, porque se eu não começar em casa, como é que eu vou ter coragem pra bater de frente com as pessoas na rua, que por um acaso queiram me humilhar e venham me humilhar? Mas eu fui criada pra ser esse tipo de pessoas, que aceita humilhação, que baixa a cabeça, que tenha medo e que seja dependente, que seja da pessoa específica, que seja no relacionamento ou que seja dependente do mundo lá fora. Se a pessoa te disser A, você tem que aceitar aquele A que ela falou. Se ela te disser o ABC inteiro, você tem que aceitar, sem questionar. E eu não estou falando aqui de obediência, eu acho que a obediência, você tem que ter obediência, você tem que ser obediente, tem que obedecer. Estou falando sobre a submissão exagerada. Como eu estava falando, medo de que eu tenho? Tenho medo de mim mesma, eu tenho medo da vida, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo, como eu falei, da vida, tenho medo da morte, apesar de muitas das vezes, a maioria das vezes, eu não querer existir, eu querer sair desse mundo, mas acaba que quando eu vejo que acontece alguma coisa que poderia me levar à morte, eu já fico pensando, nossa, o quão dolorido seria, nossa, ainda bem que eu escapei, porque, poxa, eu tenho medo da dor e eu tenho medo da morte. Acredito que é natural de quase todo mundo, e principalmente por não saber o que se encontra depois desse acontecimento tão temido, a morte. Não é temido por alguns, mas a maioria das pessoas teme, e eu sou uma delas. Acho que isso acontece porque a gente não sabe o que tem e o que acontece lá do outro lado. Então eu tenho medo de tudo. Mais especificadamente, eu tenho medo mais das pessoas, dos humanos, do que de qualquer outra coisa. Porque os humanos são peritos de matar, sabe? Que seja de forma física mesmo, ou que seja de forma mental, elas te matam nas palavras, elas fazem você também se matar, porque as pessoas têm o costume de, quer dar o ponto de vista delas, elas querem ser elas têm o prazer de falar, eu sou eu mesma, eu sou autêntica, eu não sou hipócrita, eu sou autêntico, no caso do homem, eu sou autêntico, eu sou eu mesmo, eu sou esse daqui, se você quiser, mas quando é a outra pessoa que quer ser ela mesma, a pessoa não aceita. Então, tipo assim, eu falei várias vezes, até aqui dentro de casa mesmo, a hipocrisia do mundo é muito interessante, mano. Você pode ser o que você quiser, a outra pessoa, ela não pode ser o que ela quiser. E caso ela se atreva e bater o pé e falar que eu vou ser o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser falar, a pessoa fala, pois então aqui você não vai ficar. É o que ocorre, né? Quantos filhos, quantas mulheres são expulsas, são apedrejadas, são mal faladas, porque simplesmente um dia elas decidiram ser elas mesmas, a pessoa falou, não te aceito mais. O pai e a mãe falou, não te aceito mais, você não é mais minha filha.
filha, você não é mais meu filho. E o marido, você não é mais a minha esposa. Tipo assim, e o outro, ele pode se impor, ele pode ser ele mesmo, ele pode falar dele, ele pode falar dos sonhos dele, ele pode dar o ponto de vista dele, mas a outra pessoa não pode. Tenho medo da pessoa, do ser humano, por conta disso, porque elas é perita em destruir a pessoa no quesito a tudo. E faz a pessoa se autodestruir também, porque você fica pensando, por que eu falo mesmo? Mas eu não sou ninguém mesmo? Por que eu tô falando? Minha opinião vale de quê? Uma pessoa que não entende nada da vida. Tipo eu me coloco muito nesse papel de que eu não sei nada da vida, realmente não sei. Bate aquele medo, porque como eu estou falando, se trata especificadamente de relacionamento. Eu tô vivendo um momento, assim, que eu não queria estar aonde eu tô. Eu queria, sinceramente, estar muito longe da onde eu tô, da onde eu me encontro nesse exato momento, com quem eu me encontro nesse exato momento. E eu já deixei bem claro que o que me faz ainda estar aqui é a falta de dinheiro. Porque, é claro, com toda certeza, eu me conheço, eu sei que se eu tivesse dinheiro, eu não estaria mais aqui. Eu poderia me lascar todinha, me fuder todinha. Tipo, porque eu dei um dinheiro, eu vou cair no meio do mundo, eu vou vou tentar fazer o que é melhor pra mim, talvez faça merda, talvez não faça, talvez faça merda e me lasque bastante e acabe ficando sem o dinheiro, mas pelo menos eu tentei, pelo menos eu saí de onde eu estava. Então eu poderia sim me lascar todinha, como o povo fala, se fuder todinha, eu pelo menos teria saído. Eu não aguentaria tudo que eu aguento, eu não ouviria tudo que eu ouço. E da mesma forma o outro lado também. A pessoa não aguentaria tudo que ele aguenta, não ouviria tudo que ouve, que não gosta, que eu fale, que eu reclame. Então não teria que estar suportando tudo isso, mas me falta dinheiro. Porque eu não trabalho, eu não fui criada pra trabalhar. Claro, tem toda uma história e mesmo depois de casada também, eu nunca trabalhei. A gente fica com medo, porque a gente fica pensando o que vai ser do eu, especificadamente hoje, eu fiquei pensando o que vai ser do meu futuro, porque o futuro é incerto, a gente sabe disso. A gente tá vivo hoje, a gente tá vivo agora, eu tô vivo agora, eu tô falando, eu não sei se não vai dar um ataque cardíaco, uma parada cardíaca em mim aqui e eu morrer. E se eu sobreviver daqui até a noite? Eu não sei se eu vou deitar pra dormir e se amanhã eu vou acordar. E assim, até isso é incerto, que dirá o resto. Tudo é incerto. É incerto, você nasce da sua mãe, você não sabe se você vai ficar com a sua mãe, porque você não sabe nada. Você é um bebê, você é um nada, na verdade. Pode-se dizer que quando nós nascemos, quando nós é um bebê, nós é um nada. Eu mesma, eu não fui criada com a minha mãe biológica, então assim, o destino, a vida foi tão incerta pra mim que eu não fui criada com mãe biológica, fui criada com mãe adotiva. Então, tipo assim, tá vendo como meu futuro é incerto? Meu futuro é tão incerto que eu tinha um nome e hoje em dia eu me chamo Esther. Tem um outro nome. Foi tão incerto, o futuro, o destino pra mim foi tão incerto que até meu nome mudou. E eu tive direito de opinar sobre tudo isso, a minha vida? Eu não tive direito. Eu tive o direito de opinar sobre se eu queria ser criada pela minha mãe biológica ou se eu queria ser criada por uma outra família qualquer, que eu nem sabia se ia me amar, se toda a família ia gostar de mim, se não iriam ficar fazendo inferninho, querendo que a minha mãe me largasse, me devolvesse, como foi o que houve, não vem ao caso, mas enfim, eu sofri pra caramba em questão de família adotiva. Teve os momentos bons, sim, principalmente da parte da minha mãe adotiva, mas eu tive também os meus sofrimentos, os meus traumas que eu carrego dessa vivência, dessa criação. Eu não tive direito de opinar com quem eu queria crescer. Eu não tive direito de opinar sobre o nome que eu queria ter, o que dirá sobre o resto. O futuro é tão incerto que por causa disso eu tenho medo. Eu tenho medo que eu não sei se eu vou morrer daqui a alguns dias e eu me estressei à toa, eu não vivi a vida como era pra viver, talvez como o povo fala, sendo mais grato, seja mais grato, dê valor ao que tem, mesmo que muitas das vezes é isso que você tem, tá te magoando tanto, tá te entristecendo tanto, tá te causando dor, você não é feliz porque aquilo que você tem não te atende da forma que era pra atender, não é nem a forma que você quer que te atenda. Porque tudo você quer do seu jeito. Eu costumo falar isso, é uma verdade. A gente tem essa tendência de querer tudo do nosso jeito, mas é porque muitas das vezes o que a gente tem não serve a gente como era pra servir, não é nem o fato de o nosso querer, é o que era pra ser, certo? Uma geladeira não te serve da forma que era pra te servir. Mesmo assim, você tem que ser grato por isso, porque as pessoas querem te impor isso, que você tem que ser grato. Agora, reclamar, jamais. E, ao mesmo tempo, as pessoas podem estar certas de que, tipo, você não sabe se você vai morrer amanhã, então por que você se estressou com a geladeira que não te serviu como você pensou que ela deveria te servir? Fogão que não te serviu como você pensou que era pra te servir? A bota, a roupa que não te serviu como você imaginou, pensou, achou que ela deveria te servir? Você não sabe se vai estar viva amanhã e realmente eu tenho medo disso, de estar sofrendo tanto, murmurando tanto, enchendo o saco da outra pessoa tanto e eu morrer amanhã e nada adiantou. Simplesmente eu não fui feliz e talvez
não fiz a outra pessoa feliz também. Talvez não com toda certeza, enfim, não vem ao caso. Tenho medo de eu continuar viva, mas continuar dependente, vivendo nessa situação, porque simplesmente eu não tenho como eu falei, não tenho dinheiro e talvez não tenha vergonha na minha cara e coragem para lutar, ir em busca desse dinheiro e sair dessa situação. E também tenho medo de ir em busca desse dinheiro, do que me falta, e viver uma nova vida e ir embora daqui eu me arrepender amargamente ter deixado talvez o que eu já conquistei. Não conquistei algo que me foi imposto. Eu não digo que a vida que eu tenho foi eu que conquistei. Eu não teria força para conquistar nada. Ao mesmo tempo que eu me queixo, que eu falo que eu não vivo satisfeita atualmente no relacionamento que eu estou, eu diria que não é uma coisa absurda. Eu não vivo algo absurdo em quesito relacionamento. É simplesmente porque eu não estou satisfeita com a vida que eu vivo. Eu queria algo mais. Eu acredito que muitas, principalmente mulheres, vivem isso, só não tem coragem de assumir. Os homens criticam isso. Eu sinto muito, vocês vão ter que continuar criticando, porque as mulheres, infelizmente, não se contentam com pouco. Atualmente, os homens estão dando muito pouco para as mulheres. Vocês querem muito, mas vocês não querem dar o muito também em troca. Não é algo recíproco. Então, tipo assim, eu tenho medo de conseguir esse muito também que eu quero e me arrepender. Porque as pessoas também impõem isso, né, gente? Fica, vai sofrer, vai chorar, não sei o que. Eu já ouvi isso. É muito medo. Ou é medo de simplesmente eu conquistar tudo que eu quero conquistar e não ser feliz. Aí eu vou me perguntar onde estava realmente, aonde está a verdadeira felicidade pra mim. Mas isso, eu estou falando de sofrimento que talvez eu só sofra antecipado por algo que nem vai acontecer. Talvez eu vá continuar aqui, ou talvez eu vá sim conquistar a minha vida dos sonhos, a minha casa dos sonhos, a minha alimentação dos sonhos, o meu corpo dos sonhos, e vá ser feliz. E sofri à toa antecipado, pensando que eu não iria ser feliz. Mas talvez eu vá assim me lascar drasticamente, me fuder drasticamente e me arrepender de ter saído da vida que eu já tinha, de ter largado tudo pra trás. Enfim, é sobre isso, é medo do futuro. Especificadamente no meu caso, porque o futuro pra mim sempre foi muito incerto. Muito, muito incerto. É isso. Como eu falei, o vídeo só era pra falar sobre medo do futuro e se resume nisso. Estou numa situação, quero sair dela, não tenho como sair, porque eu sair, que eu digo, seria sair, morar sozinha, ter uma casa e trabalhar. Eu não tenho dinheiro para isso. E o medo é de não conseguir. E se conseguir, eu quebrar a cara tão feio ao ponto que talvez chegue até precisar me humilhar. Talvez eu não faria isso, até porque eu também já sei que a pessoa não aceitaria. Acho que também não tem essa, né? Se você já decidiu ir, você vai e não volta mais. Eu tenho medo dessas coisas. Mas não só dessas coisas em si. Como eu já falei, é medo no geral da vida. Porque a vida sempre foi incerta pra mim. E eu tenho certeza que ela vai continuar sendo incerta pra mim. Eu sei que as nossas palavras têm poder, mas é porque eu me baseio no que já aconteceu e acontece na minha vida. Se a vida foi incerta pra mim desde o dia que minha mãe biológica me colocou pra fora, me colocou no mundo, a vida já foi incerta pra mim e no decorrer da minha vida inteira ela foi incerta o tempo todo pra mim, o que dirá daqui pra frente. É isso. Se você se identifica comigo, uma pessoa que tem medo e medo do futuro, está vivendo alguma situação específica que você não está satisfeito, não está satisfeita, esse vídeo é para ambas as partes, homem e mulher. Tem mulher que não está satisfeita no relacionamento, tem homem também, não tem coragem de sair, teria coragem de sair, mas não tem como sair, não tem para onde ir, não tem como sair, quesito dinheiro. Então assim, se você se identifica, deixa aí nos comentários, curte esse vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo que eu postar cai a notificação e você vem aqui assistir, tá bom? Eu espero que eu não tenha falo demais e enchido o saco demais. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. E é isso aí. Um beijo.